Na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se o governo provisório republicano para dirigir o país. O novo governo, organizado pelos grupos sociais que promoveram a República, militares, cafeicultores e profissionais liberais, era liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deixara de ser monarquista somente nas vésperas do golpe republicano. Foi praticamente nula a participação popular na instituição da República. Embora o documento assinado pelo Marechal Deodoro fale da instituição da República como uma revolução nacional, parece que a principal preocupação do governo provisório era defender a ordem pública já existente, a segurança e o direito dos proprietários brasileiros e estrangeiros. Para acalmar os possíveis temores dos países capitalistas em relação ao novo governo, ele logo se comprometeu a pagar todas as dívidas do regime monárquico com credores externos. Com suas principais medidas, o governo provisório revelou seu caráter conservador. Entre elas destacam-se: instituição do federalismo. As províncias brasileiras foram transformadas em estados, membros da federação. Com isso, teriam maior autonomia administrativa em relação ao governo federal, cuja sede recebeu o nome de Distrito Federal, situado no Rio de Janeiro, antiga sede da Corte. O Distrito Federal tornou-se a capital da República. Separação entre Igreja e Estado. Com a República, foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava a Igreja Católica. Em consequência, foram criados o Registro Civil de Nascimento e o Casamento Civil. Até então, só havia a certidão de batismo e casava-se na Igreja. O catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado. Criação de novos símbolos nacionais. Para substituir os símbolos da monarquia, foi criada, por exemplo, uma nova bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso, sugerido pelo ministro da Guerra Benjamin Constant. O lema tem sua origem na filosofia do pensador francês Auguste Comte, que pregava o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Promulgação da Lei da Grande Naturalização. Estabelecida em 1890, com a intenção de amenizar o sentimento anti-lusitano de boa parte da população brasileira urbana, essa lei declarava cidadãos brasileiros os estrangeiros residentes no Brasil. Quem não quisesse ser naturalizado brasileiro deveria manifestar-se junto ao órgão competente. Esse sentimento anti-lusitano provinha, sobretudo, dos brasileiros pobres, que se sentiam explorados pelos imigrantes portugueses que controlavam boa parte do comércio e dos imóveis de aluguel, especialmente os cortiços. Uma medida de impacto, tomada pelo governo provisório, foi a reforma financeira conhecida como encilhamento, executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. Encilhar significa arrear o cavalo, preparando-o para a corrida. A reforma provavelmente recebeu esse nome porque produziu um movimento tão grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que lembrava o Jockey Club em dia de corrida. Os investidores eram comparados a apostadores, tentando a sorte no jogo. O objetivo da reforma era estimular o crescimento econômico, principalmente o desenvolvimento da indústria. Para isso, o governo permitiu que os bancos do país emitissem grande quantidade da moeda, que serviria para implantar novas indústrias e pagar o salário dos operários. No entanto, os bancos emitiram muito mais dinheiro que o necessário. A enorme quantidade de moeda que passou a circular não correspondia à produção real da economia, e o resultado foi uma grande inflação. Um dos fatores que mantém a economia estável é o equilíbrio entre a quantidade de dinheiro que circula e o conjunto total de bens e serviços ofertados no país. Quando o governo emite muito dinheiro sem que a oferta de bens e serviços aumente, ocorre um desequilíbrio. Com muito dinheiro disponível e sem crescimento da produção e da oferta, os preços sobem e a moeda perde seu valor, havendo inflação. Em 1890, o grande volume de dinheiro gerado pelas emissões bancárias incentivou a criação de empresas fantasmas, que surgiram apenas para obter o crédito facilitado dos bancos. Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a especulação financeira tornou-se cada vez maior. As pessoas compravam ações quando custavam menos e esperavam a valorização para vendê-las por um preço maior, e assim obter lucro fácil, sem nada produzir. Isso agravou ainda mais a desorganização econômica.
Muitos cafeicultores protestavam contra a política econômica, pois não lhes interessavam medidas políticas que dessem mais importância à indústria que ao café. Mesmo entre os republicanos, muitos ministros criticavam a reforma financeira. Rui Barbosa, pressionado, demitiu-se do cargo em janeiro de 1891. A partir de 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, tendo como missão elaborar uma nova Constituição republicana, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. O Brasil adotou a forma de governo republicana, com sistema presidencialista. O presidente tornou-se chefe de governo e de Estado, auxiliado por ministros. O Estado passou a ser federalista, ou seja, as antigas províncias do Império foram transformadas em Estados-membros, ganhando autonomia para eleger seu governador e seus deputados estaduais. Cada estado teria uma Constituição própria, que, entretanto, não poderia contrariar as normas da Constituição Federal. O governo republicano, o Estado federalista e o presidencialismo são mantidos até hoje no país, exceto por um curto período de tempo na década de 1960, quando se adotou o parlamentarismo como sistema de governo. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: o executivo, exercido pelo presidente da República e pelos ministros de Estado; o legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e o judiciário, cujo órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal. Essa divisão de poderes também vigora até hoje. O direito de voto foi garantido aos brasileiros maiores de 21 anos, excetuando-se analfabetos, mendigos, soldados e religiosos sujeitos à obediência eclesiástica. As mulheres também não podiam votar. O voto era aberto, ou seja, os eleitores eram obrigados a revelar publicamente em que candidato votavam, o que permitia aos grandes fazendeiros pressioná-los na hora da votação. No decorrer do período republicano, os segmentos sociais excluídos passaram a lutar pelo direito de voto. Ao longo do século XX, o voto passou a ser secreto e as mulheres, os religiosos, os analfabetos, assim como os maiores de 16 anos, conquistaram o direito de votar. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender o que foi o governo provisório, que foi a passagem da monarquia para a república em nosso país. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.